Muito bem, vamos começar então a nossa aula sobre controle de qualidade, né, que seria a ideia de se usar, por que usar a dosimetria, né, como usar a dosimetria num setor de radiodiagnóstico, principalmente na questão do controle de qualidade. Então, a RDC 330, né, vocês estão começando a ouvir falar, mas até o final do curso, até vocês se formarem, certo? Vocês vão ouvir muito falar em RDC. Como antigamente a gente falava na portaria 453. Tudo era portaria 453. Então, a RDC é algo que vocês vão ver a partir de agora, quase em todas as disciplinas. Sempre vai se comentar sobre a RDC 330, certo? Por causa da proteção radiológica, a radioproteção, por causa do programa de garantia de qualidade, certo? Programa de garantia da qualidade que nesse programa, são os 3 programas que você tem que ter no seu estabelecimento, né? Que é programa de educação permanente, programa de proteção radiológica, programa de garantia de qualidade. E nesse programa de garantia está lá gerenciamento das tecnologias, ou seja, dos teus equipamentos, certo? Processos e riscos. Nos riscos vai estar, obviamente, o gerenciamento da tecnologia, ou seja, essa tecnologia pode te causar riscos, né? Riscos potenciais, riscos de acidentes, riscos de danos biológicos, certo? Também isso no artigo 24, que define que você tem que ter um programa de garantia e que esse programa de garantia, digamos, tem que ter 3 partes, né? O gerenciamento, processos e riscos. Também fala que os equipamentos sejam operados dentro das condições de uso, ou seja, que produza a quantidade de radiação correta conforme a gente necessita, precisa, a gente quer produzir, né? Isso é muito importante. Eu quero produzir uma quantidade de radiação porque essa quantidade garante uma qualidade de imagem. O aparelho não pode produzir nem mais nem menos, tá? Tudo a gente vai ver. Certo? E também fala explicitamente garantia da qualidade, né? Segurança. Tá? Também tem medidas de radiação de fuga, de radiação espalhada, tal, que possam implicar em dose nos acompanhantes ou na equipe que está ali. Certo? Tem que realizar teste de aceitação. Isso é uma coisa que dificilmente se faz, né? A não ser equipamentos muito caros de radioterapia, de medicina nuclear, certo? Mas, normalmente, raio-x, você compra, instala, dispara 1, 2 vezes o feixe, processa a imagem, ok, funcionou, beleza, acabou. Então, se testa tudo, certo? E o certo é testar tudo. Todas as lâmpadas acendem, certo? Inclusive, não sei se vocês já notaram, tem alguns equipamentos, né? Hoje em dia, praticamente todos, né, todos os equipamentos de qualidade que você tem, até mesmo um forno de micro-ondas, etc. Quando você liga pela primeira vez, isso pode ser ligar na tomada, ou seja, não tem nada de energia, ou botar o botão liga e desliga. O que ele faz? Ele acende todas as luzes do painel. Então, não sei se vocês já notaram, às vezes liga o micro-ondas, às vezes liga um videocassete. Poxa vida, videocassete, meu Deus do céu. Um aparelho de som aí qualquer, né? Seria um DVD player, um Blu-ray hoje em dia, né? Que também ninguém mais nem usa. Ele acende todas as luzes, justamente para você ver se todas as luzes estão funcionando, não tem nenhuma queimada. Carro, você liga o carro, o painel do carro, ele acende todas as luzes, luz de óleo, luz de freio, enfim. Justamente para quê? Para você ter certeza que não tem uma lâmpada queimada. Por quê? Porque a lâmpada serve para te avisar que está acontecendo um problema. Se ela está queimada, aumenta a temperatura do carro, o sistema manda acender a lâmpada, o LED não acende, você acha que a temperatura está normal. Então, um dos primeiros testes é isso. Por isso é importante a gente fazer o teste de aceitação, e a RDC exige isso, que é justamente, está tudo funcionando? Se eu apertar o botão para a mesa subir, ela sobe. Se eu apertar para descer, ela desce.
se eu subir demais, ela para não bater, sei lá, no cabeçote? Ou se eu mandar descer o cabeçote, ele não vai bater demais e bater na mesa, estragar e prensar o paciente? Enfim, tudo isso. Tudo isso eu teria que testar, tá? Então, aceitação, certo? E constância. O que é constância? Manter-se constante, certo? Eu peço 10, ele me dá 10. Amanhã eu peço 10, ele me dá 10. Eu peço 5 vezes hoje 10, ele me dá 5 vezes 10. Isso é a constância. E ainda manter os relatórios e laudos. Por quê? Porque você fazer o teste e dizer assim, puxa, tá funcionando, ok, legal, beleza, só para você viu, mas não anotou, ninguém vai saber, entendeu? Amanhã alguém tem que perguntar para você viu, você sabe que está funcionando, certo? O que está acontecendo? Então, é importante que você saiba o que está acontecendo e que os outros saibam. Mais ainda, que você possa acompanhar isso. Então, se tiver uma falha, você anota, corrige. Daqui uma semana, um mês, um ano aparecer a falha de novo, você anota e você vai ver, puxa, aconteceu há um mês atrás, um ano atrás, ou todo mês acontece, a cada 30 dias, a cada 20 dias acontece. Então, tudo isso é importante para você saber o que está acontecendo e, enfim, ver se é problema do equipamento, é do uso ou do mau uso e assim por diante. Certo? Bom. Ok. Então, lembrando, né, você tem o gerenciamento de tecnologia, certo? Dentro do programa, gerenciamento do processo e gerenciamento do risco, tá? Então, basicamente, você tem que ver condições de uso, os testes de constância estão sendo feitos, os instrumentos estão calibrados, né? Tudo isso para garantir a qualidade de imagem, né? E, se for o caso, fazer até uma manutenção preventiva ou preditiva, né? Que é prever quando vai estragar, tipo assim, a cada 20 dias temos problema, então o que eu faço? Com 19 eu troco. Ou já tenho com 20 dias já tenho a peça ali pronta para trocar, vai queimar, eu troco, de repente, alguma coisa assim. Certo? Então tudo isso tem que ser gerenciado. Bom, nós vamos falar hoje sobre a Instrução Normativa 52. Ela foi lançada junto com a RDC 330, tá? As duas foram lançadas juntas, certo? E a 52, ela fala especificamente da radiografia médica convencional, tá? Por quê? Porque mamografia é algo, digamos, especial, especializada, tomografia, fluoroscopia, certo? Então, quando se diz radiografia médica convencional, é aquela mais simples, mais tradicional, que não tem nenhum outro recurso a mais, né, ou diferenciado para executar o exame, certo? Então, o que ele traz? Ele estabelece os requisitos sanitários para a garantia da qualidade, da segurança, então qualidade e segurança, relação mínima de testes de aceitação e controle de qualidade. Mínimo, certo? Por quê? Porque você pode fazer mais do que aqueles testes? Deve, não é pode, deve fazer, certo? Inclusive, se a gente comparar com a RDC, com a portaria 453 e a 1016, a RE 1016, que eram as que estavam anteriormente em vigor, elas apresentam alguns testes, algumas coisas a mais que a norma 52, a Instrução Normativa 52 apresenta, certo? Então, você pode fazer mais testes. Inclusive, a própria norma fala em que você deve fazer aqueles estabelecidos pelo fabricante. Então, se o fabricante disser, por exemplo, teste motores, para ver se os motores para subir, descer a mesa, mexer a ampola, etc., estão funcionando, isso não está na norma, testar motores. Mas se o fabricante diz teste os motores, você testa, certo? E outras normas eventualmente aplicáveis, tá? Então, você deve, não é só pode, você deve fazer mais do que está especificado. Aquilo é o mínimo, né, que você tem que fazer, porque a lei lhe obriga, tá? Então, esse é o mínimo que a lei obriga. Tá? Está no anexo 1, que daqui a pouco a gente já vai ver.
certo? Então está aqui o anexo 1. Vamos lá. O que é essa aplicabilidade? Porque é uma lista grande de testes. Tá? O G significa todos. Todos os dispositivos de raio-x convencional devem ser submetidos a esses testes. Tá? Vou dar uma passada aqui por todos os testes, depois alguns deles eu vou passar hoje, especificamente, tá? Os primeiros aqui, depois na próxima aula a gente vê os outros, certo? Então, primeira coisa, exatidão de indicador de distância. A gente vai ver o que é, ou seja, se a coluna tem que estar 1 metro de distância, eu tenho uma régua, eu tenho alguma coisa, ver se ele está marcando 1 metro de distância, 1,5 metro do book mural, 1,80 m, assim por diante, tá? Porque eu já vi muitos escrito a caneta, por exemplo, ou um pedaço de esparadrapo colocado escrito, aqui é 1 metro. Alguém vai ali, tira o esparadrapo, bota mais para cima, mais para baixo, foi-se 1 metro, né? E a norma, ou o protocolo do exame exige 1 metro de distância, 1,10 m, enfim, né? Vocês já sabem um pouco mais do que eu nisso. Então, teste de aceitação. O fabricante normalmente traz uma régua presa na estativa. Ou após reparos, porque normalmente isso a princípio não deve estragar, não deve ter problema. Exatidão de sistema de colimação. Anual, teste de aceitação. Então, todos têm o teste de aceitação. Certo? Por quê? Porque você pode ter alguma coisa que você não testou ou não usa no dia a dia, digamos assim, normalmente. Então você compra ou você faz um reparo, mas você não testa, certo? Naquele dia que foi reparado, que comprou, que é novo. Aí daqui a 1 mês você vai usar e aquilo não funciona. Certo? E aí? Aí você vai reclamar para o fabricante diz, não, já passou 1 mês, já passou o teu prazo de arrependimento, eu testei, o meu funcionário foi lá, testou, e você assinou um documento, inclusive isso é comum, eu sempre aviso, tá? Que você tem quando você recebe um equipamento, um equipamento caro, equipamento na área médica, etc., o que eles fazem? Quem monta o equipamento, quem instala o equipamento, ele é obrigado a fazer uns testes. Isso é questão de controle de qualidade da fábrica, né? De boa prestação de serviço ao cliente, bom atendimento ao cliente, etc. Então, o instalador, digamos assim, né? A pessoa que vai lá instalar, ou a equipe, eventualmente, se for 2 pessoas, eles vão lá e montam e fazem uns testes, né? E dizem que está tudo funcionando. Olha, testei o motor, testei isso, a luz acendeu, emitiu radiação X, pedi 70, saiu 70, etc, etc. E ele vai, tem um checklist, você vai dando lá, ok, tal, acendeu a luz, não sei o que, tá. Vai lá, assina e pega para você e diz assim, ó, assine. Assine que você acompanhou os testes, assine que todos os testes estão funcionando, todas as luzes estão acendendo, todos os KV, os MA, os motores, está tudo funcionando, está tudo bem instalado, não sei o que, assine. Então, primeiro, você deveria acompanhar a instalação, ficar do lado, e segundo, ter certeza, porque o que acontece? Metade das coisas ele não vai testar, não vai, pode ter certeza, tá? Ele não vai testar, ele está de repente montando, a luzinha acendeu, não sei o que, tá. Depois ele só chega e a luz nunca queima, pode dizer que está funcionando, isso aqui nunca queima. O motor, quando eu estava instalando ali, eu apertei o botãozinho, ele subiu um pouco, desceu um pouco, o motor está funcionando. Não, o motor tem que ir até o final, até embaixo, tudo para a direita, tudo para a esquerda. Tem que ficar apertando, ele não pode avançar e cair, tem um fim de curso que a gente tem que desligar. Então tudo isso você tem que testar, mas às vezes não testa, tá? Isso para ressonância, para tomografia, o que for. Então você tem que fazer, porque senão o fabricante vai dizer, olha, o meu montador disse que estava tudo funcionando. E você assinou o documento ali embaixo que estava tudo funcionando. Tinha 50 itens, ele testou os 50 e você assinou. Agora você está reclamando que o motor não funciona, mas estava funcionando há 30 dias atrás, a culpa é sua. E na verdade, de repente, ele não testou, certo? E eu conto um caso do hospital em Porto Alegre, eu falei com o físico médico responsável na época, e ele me dizendo, tem alguns equipamentos aqui que a gente faz o teste às 8 da manhã,
tem estagiários e tal, eles fazem, me trazem o filme, no caso na época do filme ainda, eu olho e tal e passa. E aí diz que uma vez ele fez 2 ou 3 testes e tava ruim, o equipamento tava ruim, a imagem não tava boa, a imagem não tava boa, ele foi ver o filme, no caso, né, o filme, o processador tava com problema no equipamento, né, então também tem que saber ver, onde, no caso se fosse processamento químico, ver se o problema é na processadora ou no equipamento, né, então também tem formas de detectar onde é que está o erro. E outra coisa também que ele testou, ele fez, inclusive nessa do teste de aceitação, foi comprado, trocado, enfim, 3 equipamentos de uma empresa grande, europeia, acho que era 3 equipamentos convencionais, com book mural, e aí a equipe foi lá, montou, e chegou pro filho, tá tudo ok, tudo funcionando, beleza, tamo indo pro aeroporto, tá, pra ir pra São Paulo, vou dormir em casa hoje à noite. Aí o cara, que já tá, sei lá, 2 dias montando, 3 dias, aí ele disse assim, não, eu não assino nada, eu vou fazer os testes, eu tenho instrumentos e tal, ele era físico, um hospital grande, eu vou fazer os testes. Aí fez os testes e tinha um book moral que não estava funcionando. Aí não tá não, tudo bem, assina aqui que tá tudo certo, eu vou avisar a fábrica, depois a gente manda. Ele disse assim, não assino nenhum dos 3. Pode dizer para a fábrica que está estragado, enquanto eles não mandarem o outro, eu não assino a nota, eu não recebo. Claro, se ele assinasse, ia demorar 2 meses para vir o book mural, tá? Mesmo ele avisando na instalação. Ele não assinou, em uma semana estava o book mural, instalaram e pronto. Então ele fez a pressão, não aceita, certo? Então a gente tem que às vezes bater de frente com o pessoal, porque senão você fica com algo né, estragado, enfim, aí não é mais instalação, vira manutenção, vira reclamação por validade, aquela coisa toda, né? Então é importante. Bom, então o teste de aceitação é muito importante. Antigamente a maioria desses testes eram semestrais nas outras normas, basicamente todos passaram para anual. Então eu tenho que ver colimação, né, se eu estou conseguindo fechar ali o campo de radiação, raio-x, para diminuir dose no paciente, certo? Alinhamento do eixo central, a gente vai ver chassis ou cassetes, né, se digital, se é modo convencional, químico, se estão funcionando, se não estão quebrados, se não está vazando luz. Dose a gente vai falar hoje também, tá? Se a dose está ok, se não está dando mais dose, menos dose. Indicador de tensão do tubo, reprodutibilidade, tempo, se eu peço o tempo e o tempo está correto. Reprodutibilidade do tempo, então toda vez que eu peço 10 milissegundos, ele me dá 10 milissegundos, certo? Taxa de Kerman, linearidade de taxa do Kerman, tá? A gente vai conversar depois também numa outra aula, certo? E aqui então geral, e depois na próxima nós vamos ver F para fixo, M para móvel, C convencional, CRDR, os digitais, e G é o geral, vale para todo mundo. Então todos os equipamentos de raio-x e chassis ou cassetes precisam passar por essa série, essa bateria de testes anualmente, ok? E guardar os testes. Continuando, rendimento do tubo, chamado R, camada semi-redutora, também podem ver tudo anual, certo? Luminância do negatoscópio, para diagnóstico, geralmente, esse diagnóstico aqui é mais o do tecnólogo, que olha para ver se a imagem tá boa, ou para laudo, efetivamente, que o radiologista vai dar. Uniformidade, ou seja, tem uma luz mínima e essa luz uniformidade tem que ser igual nos 4 cantos e no meio, por exemplo. Iluminância da sala, então a sala tem que ter uma luz máxima, não pode ser muito iluminada, tem que ser no escuro. Os EPIs aqui, tá? Aqui tudo é EPI, basicamente. Qualidade da imagem, também faz uma imagem com fantoma quando recebe o equipamento. E depois, anualmente, você faz outro teste e compara para ver se a imagem está pior, está melhor, como é que está. Levantamento radiométrico, também, antes de começar, quando terminar a obra da sala, que a obra estiver pronta e o equipamento instalado, você faz esse primeiro levantamento. E a cada 4 anos. Tá? Cada 4 anos. Por quê?
Você supõe que a parede não vai degradar, né? Não vai quebrar a parede, não vai trincar, não vai rachar. Mas se você achar que tem um problema de rachadura, você tem que fazer. Então, se você modificar a sala, trocar a porta de lugar, abrir uma janela, se trocar o equipamento, tá? Então, trocar o equipamento com mais sofisticado, menos sofisticado. Se você aumentar o número de exames, não, fiz uma sala e só vou usá-la de manhã. É um cálculo radiométrico para a barreira. Agora eu vou usar de manhã e de tarde. É outro cálculo, tem os outros fatores que são usados. Isso a gente vai ver também em uma outra aula, levantamento radiométrico. Radiação de fuga ou cabeçote. Porque assim, o relatório, a gente vai ver, o relatório é feito por sala e por equipamento que está dentro da sala, certo? E por condições de uso, digamos, naquele dia, ou enfim, o que está previsto para aquela sala e para aquele equipamento. Tá? A gente vai ver depois com calma. Mas é assim, então, a sala tem 4 por 4 metros. Se você aumentar ela para 4 por 5, certo? Digamos que você mantém a mesma barreira, tá? Que é uma vantagem porque você aumentou a distância, então se você botar a mesma barreira, está superestimada, né? Tá sendo conservador, está protegendo mais. Mesmo assim, você tem que fazer um novo relatório. Aí no relatório você pode dizer, houve tal alteração, essa alteração foi no benefício, portanto, os novos cálculos indicam que está sobrando barreira aí, etc, etc. Tá? A mesma coisa equipamento. É feita por equipamento, Philips, Siemens, número de série e tal. Se você trocou o equipamento com outro equipamento, com outro número de série, mesmo que seja o mesmo KV, você vai fazer um novo relatório e vai dizer não foi medido, até foi medido, tem que ver porque o equipamento foi trocado. Então o relatório pelo menos tem que ser feito. Porque se eu pego um relatório de 2 anos atrás, ele está na validade, a validade é 4. Aí eu olho, o equipamento é tal. Aí eu vou lá, não é o mesmo equipamento, aquele relatório não vale. Mas como é que tu sabe que não precisa mexer na barreira? Pelos cálculos que foram feitos da primeira vez e a certeza de que foi colocada aquela quantidade de material exigido, de chumbo, enfim, o que for, entendeu? Não é só o cálculo. Por isso que a vigilância exige o levantamento, porque teoricamente, se você disser para a vigilância, olha, eu fiz os cálculos, eu cheguei à conclusão que tinha que ter 5 milímetros de chumbo, eu chamei lá o empreiteiro, o construtor da obra, ele comprou tantos sacos de barita, fez isso, e ele deu um laudo que colocou 5 milímetros de chumbo lá nas paredes. E eu guardei tudo isso, certo? E se ele não colocou? Ou se ele colocou, mas ele errou na mistura, se atrapalhou, ou o pedreiro na hora de como é que chama? Chapiscar, fazer o chapisco lá, não sei o que, carregou mais na mão aqui, menos ali, entende? E aí? Então por isso que é exigido o levantamento radiométrico. Então se tu chegar e dizer assim, não, o equipamento é menor, produz menos radiação, ou eu vou diminuir a quantidade de exames, ou a sala que estava do outro lado não é mais um berçário, mas é um depósito. Então, se você justificar tudo isso, a vigilância pode dizer assim, não, então não precisa fazer levantamento radiométrico. Senão você vai lá e faz para ter certeza que está tudo funcionando, tá? Então é tudo, num primeiro momento, explicar. Algumas coisas são mínimas, por isso se tu faz tudo no início, no teste de aceitação, tá? Então tudo funciona bem, ok? E aí depois você consegue evoluir em cima das próximas coisas. Radiação de fuga, tá? Então aqui, como eu tinha falado, tudo é anual, certo? E alguns testes aqui com relação a negatoscópio, iluminação de sala, tudo isso a gente vai ver depois aos poucos, tá? Cada aula a gente vê um grupo de testes que tem que ser realizado, tá? Depois, eu separei, isso aqui não é a mesma ordem que está na norma, tá? A norma mistura o que é esse F aqui com esse... com o G e tal, enfim. Bom, aqui, por exemplo, F é fixo. Então, todos os equipamentos fixos, sejam convencionais, CR ou DR, eles têm grade. Então, você tem que testar o alinhamento de grade. De novo, é tudo anual, tá? Teste de aceitação é tudo anual.
Antigamente alguns que eram semestrais, outros eram anuais, então era uma... Acho que o pessoal esquecia e acharam melhor botar tudo anual. Até porque a tecnologia está um pouco melhor, então é difícil a grade sair fora do padrão, certo? A não ser que tenha um reparo. Então, no reparo, sim, você tem que cuidar para ver se a grade pode sofrer algum problema e desmontar a mesa, montar de novo, ou troquei a grade foi bem encaixada. Controle automático de exposição, também obrigatório no fixo, por quê? Porque nem sempre o móvel tem, porque a ideia do móvel é que o móvel seja o mais leve possível, tenha menos peso e tal para levar, então às vezes não tem. Mas se você tiver o equipamento físico de qualquer categoria, convencional ou analógico ou digital, compensação do controle automático. Então uma coisa é o controle automático, outra é a compensação, ou seja, se tiver mais espessura ele tem que dar mais radiação, se tiver menos espessura, menos radiação. Contato tela-filme, onde é que eu tenho tela-filme em contato? Só no convencional, só no C, tanto faz se for físico, fixo ou móvel, mas ele é processo químico, tem que ter contato tela-filme, eu tenho que fazer os testes. Câmara escura eu também só vou ter se eu tiver químico, processamento químico. Então eu tenho que testar contato tela-filme, tenho que testar vedação da câmara escura. Não vou fazer isso para CRDR que eu não preciso. Bom, uniformidade da imagem. Então eu tenho que ver nos fixos. Então por enquanto é liberado no móvel. Professor, mas eu quero fazer no móvel. Posso fazer? Eu tenho um CR móvel. Posso fazer? Pode, deve fazer, mas ele é obrigatório no fixo. Inclusive digitalização, tá? Então, não só a imagem na parte de captura da imagem pelo aparelho. Lembre-se que isso aqui tudo eu estou testando ao mesmo tempo a emissão de raio-x, certo? Como também o cassete, se for o caso CRDR, e o processamento do CR, que tem a leitura de cassete, ou eventualmente o DR, que é automático. Então, eu tenho que ver se a imagem está perfeita do início ao fim. Tá? Bom, como no CR eu tenho placa de fósforo, então eu estou substituindo esse tela-filme aqui, por exemplo, por placa de fósforo. Então, isso aqui é só no convencional, e isso aqui é no CR, não tem no DR. Tá? Então, você também tem que entender essas pequenas diferenças. Certo? Quando tiver indicador de dose, nem sempre é comum, mas quase sempre no CRDR, então fazer essa exatidão. Certo? A gente já vai comentar a questão de exatidão e reprodutibilidade, tá? Essas palavras. Outra coisa, uniformidade da imagem é uma coisa e distorção geométrica é outra. Uniformidade é se eu tenho a gente geralmente vai fazer com fantoma, né? Então, se eu tenho uma placa que é uniforme e vou fazer essa imagem, eu espero que toda a imagem seja uniforme, todo mundo com o mesmo tom de cinza. Então, eventualmente, eu posso ter o canto direito mais escuro, porque teve mais radiação, a parte embaixo, inferior, com mais branca, porque teve menos radiação, então faltou uniformidade na imagem, é uma coisa. Distorção geométrica, geralmente você faz com linhas, com quadriculado, certo? Então você tem linhas exatamente a 90 graus, e o que acontece que aparece às vezes no monitor, parece assim, por exemplo. Tá? Que até chamam de efeito almofada, certo? Porque ela parece que tu tá com uma almofadinha cheia, né, que distorce as imagens. Então, não tá quadriculado, tá distorcido a imagem. Então, isso é distorção, que é diferente de uniformidade. Ciclo de apagamento. Então, tem um teste de ciclo de apagamento, que é para CRDR, que você tem que apagar a placa para receber radiação de novo, né? Não pode ter memória nas placas. Isso só é para CRDR. Por quê? Porque filme não tem memória. Quer dizer, o filme tem memória, mas você usa outro filme quando faz outro exame. Então, não tem problema. Certo? Inclusive, esses casos aqui de CRDR não tinham na portaria 453. Não tinha nada de CRDR. O que fosse de ampola, de equipamento de produção radiográfica, isso sim
tanto faz se é CR, DR, que você produz radiação do mesmo jeito, tá? Então, produziu radiação, tem que medir. Mamografia, odontológico, tem que medir radiação, colimação, etc. Mas, no caso, toda a 453 estava na questão do processamento químico. Filme, tela, químico. Certo? Não falava nada de CR/DR. E agora, na RDC 330, mais especificamente na Instrução Normativa 52, você passa a ter testes para CR/DR exclusivamente, né? Que é, por exemplo, então, efetividade do ciclo, luminância do monitor. Então, antes a gente falou lá em negatoscópio, e aqui a gente fala de monitor de teste, monitor de visualização, tá? E também só tem monitor quem tem CR e DR. Certo? Tela filme é no antigo negatoscópio. Todo mundo é anual, tá? Graças a Deus, porque fica fácil de lembrar, faz uma vez só. E sempre na aceitação, tá? Não adianta depois de uma semana, um mês usando, eu achar que a minha placa de fósforo está com problema. Pô, é novinha, puxa, faz um mês que eu comprei, eu estou usando, estou desconfiado dela. Não, teria que ter feito o teste antes. Se está com problema, você já troca, tá? Também aconteceu no caso dois casos de filme, tá? Por exemplo, um foi aqui no Hospital de Florianópolis, que faltou caixa de filme, tá? Só se faz lá seus 20 anos, eu acho. E aí o pessoal lá do almoxarifado, enfim, do setor de compras, o que ele fez? Mandou comprar o filme. Faltou filme, tem que comprar de emergência, não sei o quê. E comprou o filme com velocidade errada, ou com sensibilidade errada, tá? Ou comprou, ou foi entregue errado. E nenhum técnico, né, porque eu acho que nem tinha tecnólogo lá, nenhum técnico se deu conta. O que eles se deram conta? Eles começaram a fazer os exames normalmente como eles faziam, e a imagem ficava, sei lá, mais escura, eu acho, uma coisa assim. Absorvia mais a radiação que o normal. E aí o que cada um fez? Fez um exame, deu errado, olhou, ficou muito escuro, vou diminuir o tempo, não sei o que, fez, ficou bom. Aí fez de novo, deu errado, alterou o parâmetro, ok, ficou bom. Aí já desconfiou, eu acho que esse exame aqui, sei lá, tá fazendo muito tórax, poxa, esse tórax aqui eu tenho que diminuir, não dá pra fazer com 25 milissegundos, tem que fazer com 20. E começou a fazer, e não falou pra ninguém. Aí veio outro, fez um tórax, não deu certo, foi lá, baixou e tal. Aí fez uma mão, não deu certo, foi lá, e não falou pra ninguém. Depois de uns 3 dias, alguma coisa assim, que alguém, um falou com o outro assim, poxa, esse equipamento aqui não está funcionando legal, porque não sei o quê, porque outro era o contrário, tinha que aumentar a radiação, não me lembro agora. Não está funcionando legal, não sei o quê. Aí, pois eu também notei, não sei o quê. Só que o que faltou, que a portaria, por exemplo, 453 exigia na época, era uma lista com os parâmetros de técnico, qual é o MA, qual é o tempo, KV para cada exame. Por quê? Porque o primeiro que notasse que deu erro, assim, não, realmente é uma coisa do equipamento, porque eu já fiz 2 exames e tal, e mudei. O que ele faz? Ele vai ali, risca a tabela e bota, não é mais 20, é 25. Não é mais 10, é 15. Ou escreve lá, pessoal, aumentem tudo para tanto que estamos com algum problema. E aí o cara, quando for fazer o exame, olha para o lado, vê a tabela, vê a mensagem. Não foi colocar nenhuma mensagem. Aí foram atrás, descobriram que era o filme. A caixa de filme, alguém resolveu olhar, viu que a caixa de filme não era o padrão utilizado pelo hospital. Certo? Esse foi o primeiro caso, um filme. O segundo caso, um ex-aluno também me ligou e disse, professor, estou com um problema aqui, tem um exame, acho que era o tórax, que não tem jeito. Daí eu disse, será que é o equipamento, tal, como é que é? Ele disse, não, faço mão, faço pé, faço crânio, faço tudo, funciona normal. Vou fazer o tórax, né, abro a colimação e tal, não funciona. Daí eu, puxa vida, como é que é? Eu faço abdômen, funciona, não sei o que. Até que eu perguntei assim, e os teus filmes? Não, professor, é tudo filme novo, nós recebemos aqui 50 caixas novas. E eu disse assim, quais tamanhos? Não,
tudo tamanho diferente, né? Pequeno, médio, grande, aquela coisa toda. 18 por 24, 4 por 30 e tal. Daí eu me lembrei que o tórax era um exame, geralmente, que você faz com um filme grande, né? Daí eu disse assim, faz o teu tórax, faz um teste, se puder, só que usa um filme um pouquinho menor. Se conseguir encaixar, né? Pode ser, posso. Aí ele fez, não, professor, com filme menor funcionou. Aí eu disse assim, pega a caixa e olha quando que foi produzido, a data de validade, número de série de todas as caixas. Ele disse, professor, todas as caixas têm a mesma numeração. A caixa 35 por 43, né, que é a maior, tem numeração diferente. Tem validade, fabricação diferente, não sei o que, não sei o que. Eu digo assim, então liga para o fabricante e diz que essa caixa está estragada e você quer outra caixa de filme. Tá? Então vejam que isso pode acontecer com CR, por exemplo, né, com image plate lá. Então, a importância de você fazer testes, de você, por exemplo, garantir, não, o meu equipamento de radiação aqui, que está emitindo a radiação, ele está garantido. Fiz teste semana passada, mês passado, já fiz 5 testes em 5 anos, nunca deu problema, está em dia. O que tem de diferente? Comprei cassete novo, troquei a leitora de cassete sofreu reparo. Então eu vou lá e tento, então eu vou nessa possível causa em primeiro lugar. Tá? Então por isso a importância de ter todo isso anotado e tal. Qualquer um, você está de férias, outro colega vai lá, lê os relatórios, os laudos, os testes e fica sabendo. Ok? Bom, continuando, porque não cabia tudo no mesma tabela, né? Se vocês olharem lá na instrução normativa, é uma tabela única. 2 coisas que a RDC criou, que não tinha na legislação anterior, chama-se tolerância, ou seja, pode continuar funcionando, perfeito, erro aceitável, até porque nunca vou ter erro zero, etc, etc. Então, indicador de distância foco receptor, menor que 5%. É muito, tá? É muito. Significa que em 1 metro você tem que estar com o cabeçote, ou melhor, o ponto focal a 1 metro de distância da mesa. Ele está marcando 95 centímetros. Para a vigilância sanitária, legal. Eu já diria, ó, pelo amor de Deus, 5 centímetros em 1 metro. Pelo amor de Deus, né? É muito. Eu aceitaria 2%, mas tudo bem. A norma aceita menor que 5%. 5 centímetros em 1 metro. Certo? Mas o que acontece? Professor, eu tiver em 6%, não tem nível de restrição. O nível de restrição seria maior que 5%. Está zerado aqui, mas seria maior que 5%. Ou seja, deu 5,1%, fecha porque está errado. Colimação, menor que 2%. Então, a colimação, se tem 1 metro de distância, foco receptor, se tem 1 metro de distância, o teu erro pode ser de 2 centímetros. Tá? Se for de 3, continua usando o equipamento, porém, trata de consertar o mais rápido possível. Se for maior que 4, fecha, para de usar o equipamento e vai resolver o problema. Certo? Muito bem. Alinhamento do eixo central, menor que 3%. Se for 4, dá para continuar, vai tratar. Se for maior que 5%, né, a bolinha não vem para cima. Se for maior que 5%, você tem que parar de usar o equipamento. Tá? Integridade do chassi, íntegro. Ou seja, não pode ter furo, não pode ter rachadura, não pode ter problema na mola, na dobradiça, nada. Não tem nenhuma, não tem assim, uma rachadura por cassete, 1 centímetro de furo, não. Ou funciona ou não funciona. Seria alguma coisa crítica, né? Valores representativos de dose, a gente vai ver hoje, está no anexo 2. Exatidão, 10%. O que é 10%? Eu pedi de tensão, pedi 100 kV, ele me deu 90. Para vigilância, pede 100. Se dá 90, a vigilância diz, beleza, continua assim. Acho que não, né? Mas tudo bem, a norma permite isso. Nós vamos trabalhar na faixa aí de 3, 4, 5% no máximo, né? Que mais? Se tiver 15%, trata de arrumar, mas continua. Se for acima de 20%, você tem que fechar. Como que você sabe que está acima de 20%? Só testando, só fazendo controle de qualidade. Reprodutibilidade, menor que 5%.
acima de 10% e assim por diante. Tá? A maioria que é na faixa de 10%. Tá? Linearidade, 20%. Isso eu acho também outro valor muito alto. E tem que parar acima de 40%. Tá? Mas depois a gente vai ver isso, a gente discute um pouco melhor. O que mais? São 3 tabelas, né? Então tá aqui a segunda. Rendimento do tubo tem que dar entre 30 e 65 micrograys por MAS, ou seja, quanto que eu produzo de radiação para cada MAS gerado. Então, 1 MAS 30, 2 MAS 60, 3 MAS 90, assim por diante. Não pode ser muito baixo, abaixo de 20, o ideal é ter 30, nem muito alto. Por quê? Porque se você trabalha com vários equipamentos, você está acostumado com uma determinada quantidade de MAS para o exame, porque você sabe você não sabe exatamente a quantidade, você tem uma ideia da quantidade de radiação que é produzida, e com isso você sabe o resultado que você espera lá na imagem. Então, se você tem um equipamento que você joga 10 MAS, ele te produz 20 micro, vezes 10 dá 200 de radiação, e o outro, você pede 10 MAS, ele te dá 4 vezes mais, 800 micrograys de radiação, é muita diferença. Então, a ideia é tentar deixar que todos os equipamentos produzam num valor razoável, numa faixa, para não ter problema. Tá? Por isso que tem valores mínimos. Claro que eu podia dizer, não, mas eu sei que o meu equipamento sempre dá 10 micrograys por MAS, então eu sei que eu tenho que botar mais MAS, eu tenho que botar mais tempo, etc, etc. Eu estou acostumado com esse meu equipamento, eu sei, e a dose é baixa, enfim, aí são outros parâmetros, não tem problema nenhum. Mas o problema é esse, é que chega um outro colega teu, um estagiário, vai lá e diz assim, normalmente o que se dá? 20, 30, 40 MAS. Ele vai lá, coloca e não dá a quantidade de radiação ou dá mais do que deve. Tá? E aí tem que repetir o exame, essa é a ideia. Certo? Porém, contudo, entretanto, se você tem aquela lista, tabela lá vai dizer, ó, tórax aqui se faz com 20 MAS. Aí você vai lá na emergência, tem outro equipamento, outra tabela e diz lá, aqui tórax se faz com 50 MAS. Aí você tem o equipamento móvel para levar no leito, está lá uma tabela colada no equipamento móvel, está aqui. Esse equipamento móvel se faz 5 MAS um tórax. Por isso que tem que ter, certo? Mas ainda assim tem esses limites. Camada semi-redutora também tem um anexo, quando a gente vê, a gente vai discutir, né? Aceita 20% menor. Resolução espacial a gente vai ver. Artefatos, imagem sem artefato, não pode aparecer fio de cabelo, ponta de unha, né, nada na imagem, um ponto lá. Negatoscópico tem um mínimo de 1.500. Se for abaixo de 1.500, não pode. Continua e depois vê. Uniformidade também 30% é muito, embora que uniformidade é uma coisa um pouquinho chata de se conseguir, mas com lâmpadas LED, coisa que hoje a gente tem, é bem mais fácil e truques que se tem aí para fazer. Né? Haja visto as televisões, se vocês forem ver como que é feita uma televisão ou um monitor hoje de computador, né? LED, plasma, OLED, QLED, enfim. Todas elas são feitas basicamente com... Depende, né? Algumas têm 8 lâmpadas, 8 LEDs, apenas 8 LEDs ilumina quase que uniformemente toda a tela. Algumas têm mais, tem 12, 3 fileiras de 4 LEDs, ou seja, não é um pontinho LED para cada lugar não, tá? São lâmpadas mesmo, ou LEDs, né? Então, e isso dá uniformidade, ou seja, você não tem mais luz onde tenha o LED e menos luz onde está longe do LED, tá? Porque tem difusores, enfim. Então, ainda acho 30%, por isso eu acho 30% muito. Iluminância da sala, 50 lux, depois a gente vai comentar. Padrão europeu, se eu não me engano, é abaixo de 10, então você está muito iluminado. Integridade do EPI tem que ser íntegro. Qualidade da imagem, é o artigo 12 lá, depois a gente vai ver. O levantamento radiométrico a gente vai ver quais são os limites, né, que é área livre, área controlada e radiação difusa. Então, depois a gente vai dar uma passada um por um. Alinhamento de grade, não pode ter artefato, lâminas aparentes, etc. Qual é o nível? Não possuir grade. A grade pode estar torta, mas você tem que usar. É estranho, né? Mas enfim. Embora que a grade torta vai dar problema na qualidade da imagem, uniformidade, etc. Então cai por outro. Então, se não tem grade, não pode funcionar.
reprodutibilidade 10%, se for maior que 20%, compensação que a gente falou, que é o teste anual, contato tela-filme, vedação da câmara, uniformidade da imagem, enfim, tudo aí na faixa 10, 20%, né? Distorção geométrica, agora sim, falou bonito, 2%. Aí já é apertadinho. Luminância do monitor, maior que 170 câmeras por metro quadrado. Também isso depois a gente vai ver numa próxima aula. Aqui, eu acabei deixando aqui os valores de camada, mas quando a gente vê o teste da camada, a gente vai aprender. Certo? Execução. Bom, primeira coisa, muito importante. A portaria 453, quando ela foi lançada, ela falava basicamente em quase todos esses testes, né? Tirando a parte de digital ali, principalmente, que na época ainda estava engatinhando, né? No Brasil. Muito bem. Então, estava lá. Reprodutibilidade. Taxa de Kernel. Integridade de EPI. Fuga de cabeçote. Tarararará. O que acontece? Todo mundo se perguntou, como é que eu meço isso? Por quê? Eu posso medir, embora que a portaria dizia alguns números, tem que ser menor que 1 miligrapo ao metro de distância, o erro tem que ser menor que 10%, alguns valores existiam, outros não existiam, tá? Não existia um mínimo, máximo, não existia nada. Então todo mundo pergunta, como é que eu faço isso? Por quê? Eu posso medir e condenar o equipamento, dizer que o equipamento está fora da especificação. O equipamento bom. E eu posso pegar o equipamento ruim, medir, a princípio corretamente, e dizer que o equipamento ruim está bom. Pode continuar tocando. Por que eu posso cometer esses dois erros? Porque depende da distância que eu medi. Você sabe que a radiação diminui com a distância. Então, eu pego meu equipamento, ligo ele, emito radiação e eu meço fuga de cabeçote, ou seja, para ver se o seu cabeçote em si está blindando a radiação, só está saindo ali pela janela, ali pela caixa colimadora. Vou a 4 metros de distância, ponho o meu equipamento e digo, não estou medindo nada. Ó. Disparo e não meço nada. Beleza. Tá, o equipamento não tem fuga de cabeçote. Como eu posso chegar, pegar no cabeçote, se alguém não sabe, encosto o meu equipamento, colo no cabeçote e disparo e meu medidor vai dar lá em cima. Tá? Vai dizer que tem mais radiação do que vai para o paciente. Certo? Por quê? Porque de repente o paciente eu vou medir a 1 metro de distância. Aí eu tenho a distância a favor. E o cabeçote eu estou colando. Então faltava isso. Segundo, repetibilidade, exatidão. Quantas medidas eu tenho que fazer? Eu posso fazer uma medida e uma única. Vou lá, disparo, meço, deu 10. Só que esse 10 pode estar errado, para cima ou para baixo. Certo? E eu posso dizer que o equipamento está bom ou que o equipamento está ruim. Então lá já diz, você tem que medir 3 vezes, 4 vezes, fazer a média dos 4 valores. Certo? Daí vem toda aquela história que a gente fala para vocês um pouco da metrologia, Sistema Internacional de Medidas, necessidade de se medir 4 vezes, né? Enfim, para fazer a média, fazer desvio padrão, etc. Se dá uma medida muito fora, de repente repete, enfim, várias coisas. E aí foi emitido essa resolução 1016, tá? Em 2006, isso 8 anos, né? 8 anos depois da portaria, que falava que era um manual, que chamava Manual de Desempenho. No fundo era os testes, como fazer os testes, como medir, etc, etc, etc. Muito bem. E aí está bem grande aqui revogado. Bom, professor, foi revogado. Sim, foi revogado. Só que a nova RDC 330 não diz como fazer o teste. Então, se eu não tenho quem diga, pelo menos eu vou usar alguma coisa, embora tivesse alguns pequenos erros, tá? Alguém pode, estava errado, estava errado. Sim, tinha alguns pequenos erros de escrita, tinha um erro de cálculo lá também, na hora de botarem a equação de cálculo, enfim. Então tem pequenos erros. Mas ele pelo menos diz muitas coisas ali de como fazer. Então você pode usar como fazer os testes, as medidas, usando esse manual que está revogado, oficialmente ele não tem valor, mas é o que se tem para fazer hoje. Então usar ele como referência. Mas eu posso usar a Associação Americana de Física Médica também, que tem alguns
manuais, enfim, alguns testes que eles usam nos Estados Unidos, tentar ir atrás da Europa e assim por diante. Tá? Desde que eu escreva lá como é que foi feito o teste, que a gente vai ver também. Bom, antes de passar para os testes efetivamente, tá? De controle de qualidade, então, o que é linearidade? Primeira coisa, tá? E lá pede linearidade, que é importante. Então, linearidade... funcionou. Linearidade é o seguinte, eu peço um MAS, ele me dá 10 micrograys. Eu peço 2, ele me dá 20. Eu peço 3, ele me dá 30. Isso é linearidade, certo? Então, tem alguns testes que você tem que ver essa linearidade. Por que é importante? Porque, por exemplo, eu dobro o tempo, o que eu espero se eu dobrar o tempo? Eu dobre a quantidade de radiação, certo? Então, isso é linearidade. Se eu triplicar o tempo, se eu tirar 10% do tempo, 10% da radiação. Se eu dobrar o MAS, o MA, por exemplo, a corrente, eu quero o dobro de radiação, certo? Só que, claro, muitas vezes o 1 é 10, 2 é 19, é 21, o 3 pode ser 31, pode ser 32, pode ser 29, certo? Então, você vai fazer as contas, etc. E vai dizer, olha, tem um erro de linearidade de 1%, 2%, assim por diante. O que é a constância? O que é a constância? Então, a constância é o seguinte, eu peço 70 kV, ele me dá 70 kV. Daqui 5 minutos eu peço 70 kV, ele me dá 70 kV. Outro exame, 70 kV, ele me dá 70. Então, ele é constante, certo? Toda vez que eu pedir 70, ele me dá 70. Não é 69... Aí 71, 72, 68, assim por diante. Rendimento a gente já falou um pouco. Então eu tenho que saber para cada 1 MAS quanto miligrade ele dá. Então quanto de radiação ele produz. Professor, não é a mesma quantidade? Não. Por quê? Tem o filtro total, filtração total, filtro inerente, o óleo, a caixa de colimação, o ângulo anótico, tudo isso vai produzir mais ou menos radiação. Então eu tenho que saber. Por quê? Porque eu não posso comparar dois equipamentos que possuam produção diferente de radiação. Entendeu? Cálculo de barreira, tudo. Eu preciso saber quanto de MAS eu uso. Isso é possível saber. Você pede, eu faço 5 tórax, cada tórax 10 MAS, então eu produzo 50 MAS de carga de produção de radiação. Mas o quanto efetivamente em miligrade, depois eu posso transformar em millisieverts, etc., é de radiação. Então eu preciso saber esse rendimento que a gente diz, né? É que nem comida, né? Pega aquele pacotinho de nada de sopa e diz, rende 4 porções, né? Só se for para gente que não come, né? Para criança, porque nunca rende 4 porções. Eu como uma só, das 4 eu como inteiro as 4, né? Não divido com ninguém. Lasanha serve 2 pessoas, ainda bem que eles falam só 2, né? Porque eu também tiver com fome, eu bato uma lasanha inteira. Então você tem que saber esse rendimento aí que funciona, tá? Tem que saber. Para quê? Para justamente poder eventualmente calcular a dose. Se eu reduzir o MAS aqui de 10 para 9, quanto efetivamente lá de miligrade eu estou reduzindo no paciente, se eu tiver algum problema de dose que a gente vai ver, tá? Essas coisas são importante saber. De novo, faz na aceitação, dá 1 para 5, por exemplo. Daqui um ano testa de novo, já não é 5, já é 4, ou é 5.2. Então aí você corrige alguma coisa que você precisa. Desvio, então você tem um valor médio, ele pode desviar, digamos, 5%. Tá? Aí tem que olhar aquela tabela que ele fala em 10%, 20%, 2%, aquilo lá, né? Mas aqui é só um exemplo. Então, 5%, ou seja, eu peço 70, tem hora que ele dá 69, tem hora que ele dá 71, hora que dá 72, 70, 69, 70, 68, ou seja, eu faço uma média e vejo qual é o valor máximo e mínimo. Não, ele dá máximo 73, quando eu peço 70, e no mínimo 67. Tá dentro dos 5%, ok, beleza, razoável. A taxa por hora também, você precisa para fazer cálculo aí de radiação de fuga, etc. Né? Exatidão. Exatidão é diferente de desvio. Exatidão é o seguinte. Eu peço 70 e ele me dá, digamos, 77, 10%. Tá? Então,
eu quero 70 keV, ele me dá 77. Ele está fora do valor real, certo? Fora do valor esperado. Ele não dá 77. 70, ele dá o 77. Depois, o desvio, a constância é outra coisa. Bom, eu sei que do 70 ele sempre me dá 77. Só que às vezes dá 77, às vezes dá 78, às vezes dá 76. É claro que essa exatidão vou pegar pelo um valor médio, né? Vou fazer 10 medidas, pego o valor médio, não, média 77, é 10% acima do 70. Reprodutibilidade é mais ou menos igual à constância, só que a reprodutibilidade é o seguinte, constância é, por exemplo, eu repito a mesma coisa, ele dá o mesmo valor. Reprodutibilidade é o seguinte, eu quero KV diferente e o mesmo MAS. Então ele tem que reproduzir os 10 MAS, independente se é 50 kV, 70 ou 90. Porque também senão bagunça a minha cabeça, eu nunca vou saber o que ele está dando quando eu trocar 10% a mais, 10% a menos, etc. De 10 para 15, de 15 para 20. Então a reprodutibilidade é isso, é nas mesmas condições ele reproduzir a mesma coisa. Tá? Aqui tem aquela figura, né, o que é exato e preciso, né? Então o que é preciso? Dar sempre valores próximos, mesmo que os valores estejam errados, mas pelo menos eles são previsíveis. A precisão significa previsibilidade. Vou jogar 70 kV, eu sei que ele vai me dar ou 76, ou 77, ou 78. Pronto. Certo? Agora, se ele uma hora me dá 80, outra hora dá 50, outra hora dá 90, outra hora dá 70, aí não tem nada de preciso nem de confiabilidade. Exatidão. Professor, isso aqui está espalhado. Só que na média ele dá o valor 70. Ele pode dar 75, pode dar 65, mas eu somo, divido por 2, a média dá 70 e eu pedi 70. Então ele é exato, porém sem precisão. Tá? É exato, mas não é confiável. É exato se eu fizer 20 disparos, é a média da exatidão. Por isso que a gente mede desvio, mede linearidade e outras coisas. E o que a gente gostaria? Preciso e exato, ou seja, a média de o valor exato, eu quero 70, a média dá 70, a soma de vários disparos dá 70 keV, e mais ainda, esse espalhamento perto do valor de 70 seja pequeno, 69, 71 e assim por diante. Tá? É isso que eu quero, que seja preciso e ao mesmo tempo exato. Tá? Posso ter preciso, mas não exato? Posso. Se eu souber a diferença, pessoal, toda vez que você pedir 70, ele dá 77. Então, se você olhar no Bontrager diz assim, faça um exame com 70 kV para ter boa qualidade, o que você vai fazer? Bota no 65 que ele te dá o 70. Você já sabe o erro. Então, não tem problema ter essa diferença desde que você saiba, desde que você faça o quê? Anote lá na tabela, exame de tórax, todo mundo faz a 70, aqui nós fazemos a 65. Puxa, por que tão baixo? Não conta para ninguém, que o 65 nosso sai lá na ampola 70 kV, 72 kV, e aí o exame fica joinha. Não põe 70 no painel porque sai 80 lá e aí queima o exame e tal, certo? Então não tem problema. A falta de exatidão, o mais importante é a repetição, tá? Porque sem a repetição, tu nunca sabe o que está acontecendo. Deu erro, você não sabe o que é. Aí você começa a chutar. Vou aumentar o KV, deu erro. Agora vou diminuir o MS, deu erro. Aí você já fez 3 exames. Né? O normal, digamos que você esperava ser o normal, deu errado, você trocou o KV, deu errado. Aí você trocou o MS, deu errado. Por quê? Porque a primeira vez o KV, que era 70, caiu 80. A segunda ia dar certo, mas daí você botou 60 e aí deu 50, enfim, aí você está todo perdido, tá? Porque não é confiável. Então, estava lá escrito um dos primeiros testes, exatidão dos indicadores. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver se do ponto focal, tá? Vai ter um pontinho aqui, ou do lado, dizendo ponto focal, a altura do ponto focal é aqui. Você vai medir com uma trena confiável, por exemplo, 1 metro ou 1,10 m, certo? Tá? Daquele ponto focal
certo? Você vai marcar ali até aqui embaixo, né? Vai ver se deu 1 metro, 1,5 metro. Ou 1,50 m, 1,80 m para o book mural. Certo? Por que isso é importante? Teoricamente, ele está lá para você fazer, não sei se é uma vez por ano, 2 anos, 4 anos, enfim. Ou nem faz uma vez só e não precisa nem fazer de novo. Teoricamente, isso daqui era para ser uma régua ou uma marcação lá na estativa. Só que eu já vi em muitos lugares, tá? Essa marcação de 1 metro, 1,5 m, 1,80 m com esparadrapo. Colaram um pedacinho de esparadrapo e escreveram: aqui é 1 metro, aqui é 1,10 m, aqui é 1 metro do book, aqui é 1 metro da mesa, etc, etc. Ou seja, qualquer um pode ir lá, tirar o esparadrapo, botar mais em cima, botar mais embaixo. Certo? É mais fácil comprar uma trena dessas aqui, pega uma trena e cola lá, com super bom, para ninguém arrancar, que essa trena geralmente ela não se apaga, né? Não é fácil apagar os números aqui. Mas enfim, então, é importante. Porque se você fizer o exame na medida errada, pode comprometer a qualidade, você pode ter uma ampliação dos órgãos, né? A imagem sair ampliada ou eventualmente reduzida do que o normal. E você pode estar dando também mais dose ou menos dose. Tá? E assim por diante. Tá? Então é importante. Próximo. Sistema de colimação. Então você tem que saber a diferença do campo luminoso para o campo de irradiação. Tá? Há uma pequena diferença, teoricamente de 2%, 2 centímetros, que é muito. Normalmente esse equipamento é bonzinho, bem cuidado, é 1 centímetro. Certo? Anual, logo após manutenções, etc, etc. Muito bem. Por que é importante? Porque você pode cortar uma anatomia. Na luz, você vê a anatomia está incluída. Quando você vê a imagem radiográfica, aquela anatomia saiu cortada, porque luz e radiação estão diferentes. Certo? Então, por isso é importante. Aqui, então, a gente tem... Professor, de onde é que o senhor achou esses instrumentos? Peguei lá na RDC 10 de 16. Tá? Na 1016 diz, você tem que ter um dispositivo para teste de tamanho de campo. É bom ter uma trena para medir a distância correta, para saber se está bem certinho. Um nível de bolha, por quê? Porque se o cabeçote estiver inclinado, você tem uma projeção, a imagem também vai sair distorcida. Então o cabeçote tem que estar exatamente paralelo à mesa. Então por isso um nível de bolha. Por quê? Porque eu não vou confiar naquele medidor de grau lá, de repente, que pode também estar com problema. Certo? Então eu levo o meu nível de bolha para garantir que está perpendicular, tá? Ou paralelo, né? Na verdade, paralelo. Um chassi radiográfico, um teleintensificador, porque eu vou fazer uma imagem. Professor, o senhor é das antigas, eu estou no CR/DR, não tem problema. Uso o cassete, obviamente. Tá? Aí, no caso do filme, né, do chassi, o filme compatível com o chassi, enfim, né? Tamanho de filme, tela verde, tela azul, enfim, o que for. E sempre um dispositivo maior. Tá? A placa tem 15 por 10 centímetros, mais ou menos. Então tem que usar um 15 por 18 por 24, por exemplo, um pouco maior. Tá? Para garantir, a gente já vai ver as imagens. Então, confiro aqui a distância do ponto focal até o teste, certo? Para ver se está tudo certo. O meu chassi aqui, que é o chassi, era com filme, na época que a gente fez essa foto. A placa está aqui, esse dispositivo eu já vou explicar o que é, na verdade você precisaria só da placa, que a gente faz 2 em 1, tá? Aproveita e faz 2 em 1. Já é feito para isso mesmo. Então está aqui o dispositivo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma imagem onde o campo luminoso e essa marcação que tem aqui, que é em chumbo, vão coincidir. Certo? Vou fazer um disparo aqui e depois vou fazer um disparo outro aqui, acho que eles bateram. O certo seria ainda mais ou menos aqui. Tá? Por que eu faço isso? Porque se eu fizer só esse primeiro caso, eu estou dizendo o seguinte, que a colimação nesta situação está funcionando bem. Mas a colimação nesta situação, será que está funcionando bem também? Certo? Daí a questão. Lá está escrito, teste de colimação, use o dispositivo. Não fala que é para fazer com a colimação aberta 5 centímetros, 8 centímetros, 10 centímetros, 15, 20, 43 centímetros.
E pode ser que a colimação não funcione ou dê uma diferença muito grande. Você faz aqui a 10 centímetros, funciona, e quando você faz aqui a 15 centímetros, já o erro é diferente, certo? Então, é isso que falta, tá? Falta uma padronização, todo mundo fazer igual e também garantir a qualidade, certo? Por isso que eu digo, eu posso condenar um equipamento bom e posso aprovar um equipamento ruim. Por quê? Se eu fizer o bom aqui, bateu, mas aí eu faço aqui nesse campo maior e digo, ó, no maior ele não respeita, tá ruim, porque quando abre a colimação o erro é grande. Tá condenado. E eu posso pegar o ruim, tá? Dizer que ele tá bom aqui, mas se eu fechar ou diminuir ele tá ruim. Então, o bom eu posso condenar porque eu fiz um teste além do necessário, e o ruim eu fiz só o necessário e diz que pelo necessário ele tá bom, enquanto os outros ele tá ruim. Certo? Então, dentro de preferência, se a gente quer ter qualidade, né? Ainda mais quem pega aí hospitais particulares, clínicas particulares que querem essas acreditações, selo de qualidade do Colégio Brasileiro de Radiologia, etc. Quanto mais testes, quanto mais situações você fizer, melhor. Mais você conhece o equipamento e mais qualidade você vai ter. Porque não adianta você ter aqui qualidade, por exemplo, nessa área aqui, para um exame de mão, por exemplo. Isso aqui serve para mão, para cotovelo, não sei, pé, etc. Aí quando você faz um grande lá, 35 por 43, você não testou, até porque não existe placa de teste que eu conheça. E aí o que aconteceu? Você foi lá, então todo o tórax ou abdômen você faz, você corta uma vértebra lá, ou a cabeça do fêmur, alguma coisa, você corta porque você confia na luz e a radiação vai tantos centímetros acima ou abaixo, à direita ou à esquerda, certo? Então esse é o problema. Então, a norma diz para testar, mas não diz quantas vezes testar, em que condições testar, certo? A não ser que tenha que ter um método de distância. Muito bem, qual é o resultado? É uma imagem, essa aqui foi uma imagem de raio-x, convencional, né? Não uma imagem digital. Então veja o que acontece. Eu alinhei aqui, então teoricamente a minha luz veio até aqui e a radiação veio até aqui, o que dá mais ou menos meio centímetro, certo? Meio centímetro para que lado, professor? Quando eu botar a placa eu tenho que saber, né? Aqui está o escrito aqui, controle de qualidade e tal. Eu tenho que saber, então, que isso aqui, por exemplo, é do meu lado esquerdo. Então, a radiação avança meio centímetro além do lado esquerdo. Aqui, 8, né? Aqui tem o 8, 8,5, 9. Então, aqui está o 8, 9 estaria aqui. Então, do lado direito, ela avança quase 1 centímetro. Eu perco quase 1 centímetro de radiação aqui, ou de anatomia. Certo? Então, quando eu colimar, ou quando eu posicionar o paciente, eu tenho que me lembrar que do meu lado direito eu estou perdendo 1 centímetro de luz aqui, ou de radiação no que está mostrando a luz. Então, eu tenho que abrir a colimação, posicionar o paciente para que 1 centímetro da luz para cá tenha a anatomia que eu quero. E aqui, se eu estiver avançando, digamos, estou fazendo uma coluna aqui, está avançando na tireoide do paciente. Eu tenho que me lembrar que se a luz está aqui, a radiação vai avançar tanto. Da mesma maneira aqui em cima, então meio centímetro, e aqui vai até o 6, né? Vai até o 6, aqui em torno também de meio centímetro aqui, então aqui poderia ser anterior, né? Digamos, na frente, e aqui o posterior, tá? Bom, sabendo disso, qual é a importância? Justamente, eu posso colimar no limite que eu quero, mas sabendo que esse limite, ele está meio centímetro, 1 centímetro para longe de mim, né? Imaginando que o tecnólogo está aqui, né? Mexendo. Ele está aqui de frente para a mesa. Então, eu tenho que, aquela anatomia, posso jogar a anatomia um pouquinho para lá, aqui eu tenho que jogar um pouquinho para a direita, eu tenho que corrigir para a esquerda. Essa é a vantagem de fazer esse teste. Aí você sabe, de repente pode escrever lá, colegas, lembrem-se que a partir da iluminação que você vê, você vai fazer isso. Qual é a dica dos mais antigos?
Apolinário tá aí? Tá trabalhando, acho, né? O Apolinário vai dizer, professor, a gente deixa 2 dedos, tá quase 2 centímetros, se o dedo for grosso dá mais, em volta de todo o campo. Ou melhor, aumenta o campo 2 centímetros além do que eu preciso, para garantir a radiação. Eu não preciso fazer 2 centímetros ou 2 dedos, na verdade. Tá? Eu posso fazer quase que exato 1 centímetro ou meio centímetro, ou se precisar 2 de um lado, 2 de um lado. Certo? É para isso que serve. Tá? Para diminuir dose no paciente e melhorar a qualidade. Não é simplesmente, ou então fazer o absurdo de abre tudo. A imagem tem 18, mas eu vou abrir o campo de radiação de 35. Assim eu não perco nada. Não perde nada, mas irradia todo o paciente e perde qualidade da imagem. Certo? A gente já vai falar dessa bola aqui no meio. Então, para isso que tem que fazer. Aí, o que diz a tolerância? 2%, 2 centímetros aqui, né? 2 centímetros. Nível de restrição, 4. Tá? Então, quando você fizer o teste, você vai medir, vai dar o relatório, vai dizer, olha, foi feito o teste, foi feita a medida, conforme a imagem, né? Você viu a imagem, conforme, agora que é digital, você pode imprimir tudo lá no Word, a imagem, escreve. Foi medido tantos centímetros, o limite é 2 centímetros, é 3 centímetros, é 1,5 centímetros, depende da distância ao foco receptor, porque se for mamografia é menos, né, que é 60, 80 centímetros. Aí foi feito, está dentro do nível de tolerância, ou não está no nível de tolerância, mas está abaixo da restrição, então sugerimos que seja feito o conserto o mais rápido possível. Ou está acima de 4, então conforme a norma, o equipamento deve ser interditado até o seu conserto. Tá bom? Isso é a colimação. Alinhamento. Avaliar o alinhamento do raio central do feixe. Isso aí é a distorção geométrica, por exemplo, que eu falei. Anual, após reparos, parará, parará. Dispositivo para teste, chassi com filme, nível de bola. É o mesmo teste, por isso que eu digo que é 2 em 1. Tá? A gente faz um disparo só de radiação e já mede 2 coisas. Se for CR, obviamente vai usar KSEC. Então, é o mesmo sistema, mede, tem uma distância mínima recomendável, etc, etc. Aí fácil, está aqui, certo? O exame, melhor o teste, né? No caso aqui está a marcação, foi colocada. Então isso aqui eu tenho que saber, digamos, se aqui for anterior, isso aqui é posterior, isso aqui é lado direito, é lado esquerdo, né? Eu acho que o pessoal tá aqui, tá? Bracinho. Acho que o pessoal tá aqui porque aqui deve ser a estativa, eu acho. Parkit. Ah, mas tudo bem. Mas enfim, você tem que saber para depois poder analisar e saber para a gente diz para que lado corre a imagem, né? Ela puxa um pouquinho para cima, ela puxa um pouquinho para diagonal, então para quando você colimar você saber. Feito isso, você pega a imagem, aí o que você vai olhar? Olha, primeiro você pode ver, isso aqui é aquele cilindro de acrílico. Tá? Teoricamente, a radiação está entrando bem retinha, bem perpendicular. Então, isso aqui mostra que há uma inclinação. Por isso que essa espessura fica mais grossa, ela entra atravessado, digamos assim. Né? Ela não entra exatamente em cima e sai lá embaixo. E ela tem um ponto de chumbo bem no meio, embaixo, e a 12 ou 14 centímetros, ela tem outro ponto em chumbo em cima. Tá? Então, ela tem um ponto de chumbo aqui e um ponto de chumbo ali. Certo? O que acontece? Se o raio central está bem retinho, ele entra aqui e bate no outro. Um vai estar em cima do outro, um é a sombra do outro. Se isso aqui entra atravessado, vai dar aqui essa bolinha vai aparecer aqui, a outra como está grudado, né, proximidade. Então isso aqui, por exemplo, dá uma distorção geométrica, é uma das formas de visualizar. Bom, o próprio fabricante desse material ele diz, olha, se você tiver dentro dessa primeira circunferência aqui, certo? Primeira circunferência, o erro é menor que 1,5 graus. Se você tiver entre uma e outra, tá entre 1,5 e 3, e se você estiver fora do segundo raio é 3. Então a tolerância é 3, ou seja, eu tenho que estar dentro aqui desse segunda circunferência. Restrição é 5. Como é que eu vou saber que é 5? Não sei. Não sei porque
ali não tem os 5 centímetros, os 5 graus, né? Não sei se uma nova... isso aqui, inclusive, a MRA é brasileira. Não sei se a MRA vai começar a fabricar com o 3 e o 5 ali para você saber, por exemplo. Tá? Mas, enfim, qualquer dia eu faço um cálculo geométrico ali de distância, triângulos equivalentes, aí eu descubro onde é que estaria o 5 nessa tabela. De repente está aqui no equivale a 1.6, ou no 2, ou no 1,5 para dar os 5 graus. Então, qualquer dia eu faço o cálculo para descobrir se o terceiro círculo, digamos, seria o círculo do 5, onde é que ele está. Ele está aqui no 1, no 2, no 2,5, no 1,5, né? Para quando a bolinha cair perto daqui. Claro que ela pode cair para cá também, né? Porque você pode estar angulado para um lado. Também outra coisa, você descobre para que lado está angulado e manda corrigir. Tá? Tá caindo, por causa do peso do cabeçote está caindo. Tem uma folga no rolamento, alguma coisa está caindo para um lado. Então você vai corrigir isso daí, certo? Vai pedir para a manutenção tentar colocar isso no prumo, certo? Bom, para concluir, valores representativos de dose, tá? Então, verificar se a dose no paciente, enfim, estão conforme os padronizados que a gente já vai mostrar. De novo, anual, pós-manutenção, enfim, qualquer coisa que eu mexa em KV, em MA, parte elétrica do equipamento, ou filtração, vou trocar a caixa de colimação, por exemplo, vai mudar a quantidade de radiação produzida ou o seu espectro. Posso produzir a mesma quantidade, porém eu posso ter a filtração mudar o espectro. Tá? Então preciso de um medidor de dose, de novo, treina, nível de bolha, para garantir que eu estou fazendo nas mesmas condições, que o equipamento não está inclinado, que eu estou na distância certa, porque você sabe, se eu medir em distâncias diferentes, a dose vai ser diferente. Então o que eu vou pegar? Vou pegar, no caso, nós tínhamos esse equipamento aqui, mediu aqui, ó, veja, em milirroy, mas é dado em, eu preciso saber em miligray, micrograys. A gente aprendeu como fazer as transformações. Tá? Outra coisa, essa dose, como é que eu faço para quê? Quanto de radiação? Então, num primeiro momento era feito PA de tórax ou 80 kV, 4 MAS, certo? Eu tenho que ter um comparativo, porque se eu dobrar MAS, eu dobro esse número. Se eu aumentar o KV, eu aumento esse número. Então, eu tenho que fazer sempre nas mesmas condições. Aí eu vou calcular DEP, que é dose de entrada na pele. Olha, kerma no ar, veja que a gente falou sobre kerma no ar, no fundo ser igual a dose na prática, etc. Ele chama de kerma no ar e diz, ó, o kerma no ar vai virar uma dose. Certo? Bom, como você vai medir, por exemplo, a dose, nesse caso esse é um semicondutor, tá? Um dispositivo que usa um semicondutor que está escondido aqui embaixo. Então não tem fantoma, ele mede só a radiação direta que vem aqui de cima. Então não tem o que é o chamado BSF, que a gente vai ver, que é o fator de retroespalhamento. Tá? Já vai ver o que é. Aí, isso daqui, toda vez que você calibra um equipamento, o laboratório que calibra, o serviço que calibra, ele te manda e diz, olha, eu fiz as medições em tal temperatura do ambiente, 25 graus, 23 graus, 20 graus, está lá com o ar-condicionado ligado, e pressão atmosférica, que eu posso fazer no nível do mar, enfim. Então, o certo, embora que esses índices são muito pequenos, o certo é você corrigir pela pressão e temperatura do seu local, tá bom? Então você teria que medir a pressão e a temperatura lá da sua sala de radiodiagnóstico, você está fazendo a medida e fazer a correção. Normalmente essas correções são 1,00001, eventualmente 0,9999, ou seja, é menos de 1%, é 0,1% o que isso interfere. Nessas condições normais, você sair de 20 graus para 25, para 15. Claro, se você fizer ao nível do mar a medida e depois for lá a 3.000 metros de altura, aí a pressão é bem diferente, mesmo que a temperatura... Aí talvez você já tenha que corrigir 1 ou 2%, tá? Mas enfim, normalmente, vou dizer, na prática ninguém faz, tá? Até coloca, mas E às vezes um sobe e o outro diminui. Um aumenta 1,0001 e o outro multiplica por 0,999. Ou seja,
um anula o outro, enfim. Mas oficialmente, uma boa metrologia você tem que medir. E o FC é o fator da câmara de ionização, ou enfim, do seu aparelho. O que significa isso? Significa, olha, o teu aparelho está medindo 38, mas o meu aparelho, que geralmente é feito por comparação, o meu aparelho ele mediu 40. Tá? Então, toda vez que você medir 38, você multiplica lá por 1,0025 para que esse 38 se transforme em 40. E 40 seria o valor correto. Tá? Então, toda medida tem que ter um fator de correção. Certo? Fator de correção. Tá? E se o teu equipamento é bom, o fator de correção é pequeno, é 2, 3, 4%. Mas ele pode ser 20%. E ser repetitivo, e ser preciso. Toda vez que eu dou que ele tinha que dar 50, ele mede 40. Não tem problema. Eu jogo 50, ele 40. Eu jogo 50, ele 40. Não tem problema. Eu sei que toda vez que eu medir 40, eu tenho que multiplicar por 25% para dar o 50. Se eu jogar 20, ele dá 25. 40, 50, 20, 25. Ou seja, ele é linear. Tudo aquilo que a gente viu, tá? Então, ainda assim, é um aparelho confiável. Que não pode ele dar 40 uma hora, depois 50, depois 30. Aí sim, aí é bagunça, você não sabe. Mas se você conhece o erro, você sabe o que está acontecendo, não tem problema nenhum. Como corrigir, obviamente. Tá? Então, você vai achar a DEP. Então, o que é o fator de retroespalhamento? Basicamente é o seguinte. Muitas vezes, não foi o caso ali, né, que eu medi em cima da bancada, mas muitas vezes você vai medir com a câmera no ar. Até porque é Kerman no ar. E aí não tem nada próximo. Então você vai medir basicamente a radiação que incide, que atravessa o equipamento. Só que, como você vai tipo assim, medir a dose no paciente, você quer medir a dose de entrada na pele, a dose que está superficialmente na pele, digamos assim, e você teria que medir com o equipamento encostando no paciente, por exemplo, essa é exatamente a dose que está entrando ali a 1 metro da fonte, mas a 0 centímetros do paciente, e não a 10, 20 centímetros de altura, você usa, claro, um fantoma, não vai usar o paciente. O que acontece? Esse fantoma, ou se fosse o paciente, ele ia bater a radiação, né, porque você não vai absorver, você vai interagir com um pouco de radiação, vai bater e essa radiação vai voltar. Então, quando você mede no ar, você mede 10, e quando você mede no ar, mas tem o paciente, ou o fantoma, ou a mesa, enfim, tem alguma coisa que reflete, você vai medir 12. Você pode medir em raio-x, você pode chegar até 40% a mais, tá? Até uns 14. Então, puxa, eu medi no ar, deu 10. Agora eu fui medir no mesmo lugar, na mesma distância, né? Digamos que a mesa está aqui, na mesma distância, né? Porém tem o fantoma, tem o paciente, se fosse o caso, e eu medi 14, medi 13. Onde é que está o erro? Você tem a radiação espalhada. De novo, boas práticas de medida, radiometria ou metrologia, né? Como medir corretamente e saber o que está acontecendo. Por isso que, como eu disse, eu posso passar um equipamento, dizer que não tem radiação de fuga, ou que está no limite, porque eu não tenho nada, ou eu posso condenar porque eu jogo a mesa aqui, aí toda a radiação de fuga que bate na mesa volta. Então vejam como são dois processos teoricamente feitos de uma maneira correta, de uma certa maneira. Por quê? Porque eu estou a 1 metro de distância do cabeçote, mas no entanto eu tenho algo que está espalhando essa radiação de volta para o medidor. Então eu posso, o equipamento está ruim, eu meço assim, e não considero isso aqui, ele passa, ou o equipamento está bom, mas eu meço com ele refletindo e vou dizer, puxa, ultrapassou o limite, porque tem mais radiação chegando do que deveria. Certo? Então, isso é o BSF, Backscatter Factor, fator de retroespalhamento, ok? Que tem que ser corrigido lá, tá? Muito bem, então, concluindo aqui com os valores, então aqui tem valores, tá, de uma coluna lombar, tem que dar 10 miligrays, tem que dar 30. Professor, eu tenho um rendimento do tubo. Eu posso estimar, eu tenho que medir, tá? Mas eu posso estimar a dose? Posso. Se eu sei que para aquele exame eu uso 10 MAS e ele dá, sei lá, 1 miligray por 1 MAS, então se eu estou usando 10 MAS, eu tenho 10 miligrays, certo? Então eu posso estimar a dose sabendo o rendimento. Inclusive, a maioria das vezes que você quer calcular ou estimar a dose em paciente, ou dose no órgão, etc., quer diminuir a dose, uma das primeiras coisas que se pergunta é:
rendimento do tubo. Qual é o teu rendimento do tubo? Porque KV, de repente, é um equipamento de alta frequência, está tranquilo, o erro é pequeno, MAS é um super equipamento, não tem erro, pediu 10, ele dá 9.99, pediu 20, ele dá 20.0001, está super exato e é super preciso. Mas eu preciso saber o rendimento para poder comparar um equipamento com outro, ou enfim, ou dose, etc. Não preciso saber o rendimento. Mas enfim, é obrigatório você fazer. Se você tiver abdômen, urografia e colecistectomia no seu serviço, é obrigado você fazer esse teste e medir dose de entrada na pele, certo? Na verdade, você não vai medir dose de entrada na pele, você vai medir kerma no ar e depois vai fazer as conversões. Tórax, coluna, crânio, etc, etc. Tá? Tem todos esses valores. Muito bem. Então, comparando o resultado obtido, a gente vê se bateu a especificação. Está abaixo daquele valor, não precisa interditar, não precisa fazer nada, não precisa corrigir. Porém, o obrigatório é todas as incidências apresentadas, certo? Todas, aquelas dali que você faça, tórax, crânio, etc, etc. Mas é ideal para fazer com outras técnicas também. Por exemplo, de maior ocorrência. Tá? Aquelas ali são obrigatórias, tá? Então essas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essas 12 são obrigatórias. Professor, de repente eu faço bacia P, mas tem alguns casos eu faço a bacia, como é que chama? Oblíqua. Não tem problema, vai lá e faz. Tá? Por quê? Porque se você tiver esse dado anual, se esse dado mudar, você pode ver o que está acontecendo. Será que é o tecnólogo que está fazendo diferente? Será que ele não está fazendo o mesmo ângulo que tinha que fazer, 45 graus, 60, fazer oblíquo? O que está acontecendo? Meu equipamento está com problema? Né? Porque de repente essa bacia aqui é um KV diferente que você usa, é um MAS que você não usa normalmente, então pode estar com problema no MAS. O equipamento, quando pede 100 MAS, não te dá 100, te dá 200. E um equipamento que eu fiz um controle aqui em Florianópolis, depois eu voltei lá, não fiz controle, mas... Não, acho que eu fiz o controle sim depois de novo. E ele tinha um problema, 20 milissegundos e 25 milissegundos era a mesma coisa. No painel mostrava. Você jogava 20, ele dava 20 segundos, você dava 25, ele dava 20 segundos. No painel estava 25, ele dava 20. O próximo acho que era 30. Então veja, então você faz um exame de 20 segundos, aí disse, não, puxa, eu preciso um pouquinho mais de tempo, porque sei lá, o paciente é mais obeso, preciso mais de radiação. Vai lá, bota 25, dispara. Você vai olhar a imagem, o que aconteceu? As duas imagens são iguais. Você tem a mesma quantidade de radiação. Porém, pode acontecer o seguinte, que engana. O 25, desculpa, quando você fez o segundo, o 25 deu o mesmo tempo, produziu a mesma quantidade de radiação. Mas como é uma repetição de exame, que você fez ali em 2 minutos, 3 minutos, for um CR, alguma coisa, já olhou, deu errado, faz de novo, o que acontece? A ampola está quente, o filamento está quente. Então você faz o segundo disparo, com ele quente, ele pode produzir um pouquinho a mais, 2, 3, 5% a mais de radiação do que no primeiro disparo, se ele, por exemplo, tivesse frio. Ah, passou 1 hora parado, não fez nenhum exame, chegou o paciente, você lá, pá, disparou, foi ver, não deu certo, foi lá, disparou de novo. 5 minutos depois, disparou de novo. Então, uma coisa ele totalmente frio, outra coisa ele já pré-aquecido, produz mais radiação. Tá? Pouca coisa, 1, 2, 3% mais, mas produz. E aí o que acontece? Você vê o 20, vê o 25, a imagem ficou um pouquinho mais escura, mas eu quero mais ainda. 25 não funcionou, eu vou para 30. Só que daí 30 ele dá 30. E o que aconteceu? Você tinha 20 e passou para 30 na prática. Você aumentou 50%. O que vai acontecer? A imagem possivelmente vai ser queimada, porque você queria o 25. Só que quando ele te deu o 25, ele não te deu 25 reais, ele te deu mesmo 20, que de repente estava quente, te deu tipo um 21. Aí você olha, puxa, o 25 não funcionou, vou botar por... Aí queima. Aí tu faz o quê? 20 não funciona, 25 não funciona, 30 não funciona. O que você vai fazer? Qual é o número que você vai usar? Você não tem opção. Você tinha 3, testou as 3, a imagem ficou ruim. Entendeu? Então, por isso a importância de você fazer todos os testes, inclusive uma bacia, um crânio, um tórax, que de repente você não só usa aquele MAS, só usa aquela
corrente, só uso 120 em paciente super obeso, que vai fazer o tórax, não sei o que, parar. Então tá, no resto eu uso no máximo 110. Então teste o 120 também. O KV, ou se não quer testar o KV, testa o DEP, enfim, para ver o que está acontecendo, tá? Certo? Então, tem que fazer deve-se fazer para as outras também. E compara com dados publicados. Professor, onde é que eu posso conseguir dados publicados? Também. Então, existe um conceito para a gente terminar, que é o seguinte: nível de referência diagnóstica. Até porque aqueles valores da norma, da RDC 330, são os mesmos, se eu não me engano, são os mesmos, eu olhei. Da portaria 453, teve um valor que mudou, o resto são os mesmos, ou seja, são os mesmos de 98, de 20 e poucos anos atrás, e eles incluíram mais alguns procedimentos, tá? Na 453 tinha menos exames com menos valor de dose, agora eles incluíram mais uns 3 ali. Então o que acontece? Alguns valores estão muito acima, ou seja, todo mundo produz menos dose hoje para obter a imagem, e tem um ou outro que está meio no limite, é comum você achar exames ali, você fazer o teste, você está acima daquela dose, tá? Então não sei bem onde é que eles tiraram aqueles números, mas enfim, na verdade eles tiraram de 30 anos atrás e continua. Então existe uma coisa chamada nível de referência diagnóstica, tá? Ou DRL em inglês, tá? Que é mais comum a gente falar em DRL do que NRD. Então, o que significa níveis de referência? Tá? Então veja o nome. Referência é um número que é para você usar como um norte, tá? É para dar uma ideia de como os outros serviços no seu estado, no seu país, ou no caso, por exemplo, na Europa, tá? Todos os países europeus, quais são os números que eles estão usando, certo? De dose. Tá? Isso aqui basicamente é de dose, tá? Só para dose. Quais são os números, certo? Aí se faz um estudo estatístico e se vê, olha, um exame de crânio tem gente que está usando 10, a maioria é 20, mas tem muita gente 30 e alguns malucos lá que estão com 40 de dose, está muito alto. E aí eles estabelecem e dizem, olha, fazendo um estudo estatístico aqui, o aceitável, a média é 20, pegando 10 e pegando 40, a média é 20, mas a gente vai considerar o 30 como uma referência. Ou seja, se você está abaixo do 30, a princípio você está dentro de um padrão normal do que as pessoas estão fazendo. Se você está acima de 30, como foram aqueles que estão com 40, 50, enfim, significa o quê? Não é que você esteja errado, pode ser que seu equipamento seja antigo, enfim, ou pode estar desregulado, daí é um motivo para você regular, né? Mas pode ser também um equipamento antigo, que não tem como você regular que vai baixar de 40, por exemplo. Tá? E nem por isso você vai deixar de usar o equipamento, correto? Tem que ter uma lei estadual, nacional que diga, se der, como a nossa diz, tem que ser abaixo daqueles índices ali. Tá? Mas independente daqueles índices, eles vão dizer que é 30. Tá? Tem lá 10, 20, 30, 40, 50, sei que eles fazem uma coisa. Não, vai ser 30 a nossa referência. Aí você faz tua medida, né, de dose e descobre o que? O meu equipamento está dando 35, certo? O que significa? Significa o seguinte, meu amigo, minha amiga, tem muita gente, na verdade 75% dos serviços de radiodiagnóstico no seu estado, no país, na Europa, no mundo, sei lá, que conseguem fazer o exame com uma dose até 30. 75% dos serviços fazem esse mesmo exame que você faz com uma dose até 30. Por que você está fazendo com 35? Dá uma olhada, vê o que tu pode fazer, certo? Se chegar e dizer assim, olha, o nível é 30, você faz 20, beleza. Pode fazer a 15? Pode. Você tem a obrigação de tentar diminuir ainda mais, se possível. Tá? Então, não é nenhuma coisa para dizer assim, se eu estou abaixo, eu estou joinha, se eu estou acima, tem que ser condenado. Não. Tem que ser algo que é uma referência. Porque os equipamentos são diferentes, as tecnologias são diferentes, o uso ali, a prática do dia a dia tem, enfim, o químico é diferente, enfim, várias coisas são diferentes. Então, por isso que não é um valor absoluto. Tá?
E aí que eles dizem, não é para ser usado como um julgamento de boa ou má medicina. Eu não posso levar isso para um tribunal e dizer, ó, seu juiz, o nível de referência é 30 e o cara está fazendo 32. O juiz vai dizer, te condeno. Certo? Agora o juiz vai perguntar, o que tu fez para tentar diminuir para 30 ou 29? Ele diz, não, eu tenho controle de qualidade, eu faço anualmente, tal, eu meço, já fiz isso, eu era 35, baixei para 32. Ele diz, então tá, então você está cumprindo. Não. Qual é que é o limite que a RDC fala para você? Não, para esse exame aqui não tem limite. Não está na lista ali dos 9, 10 exames. Não tem limite, então não tem que cumprir. Beleza, preciso cumprir. Tá? Mas se eu quero ter qualidade e se eu quero proteger o paciente, certo? E não esqueça que protegendo o paciente, na maioria dos casos você está se protegendo, porque está diminuindo a quantidade de radiação que sai do cabeçote, que é a radiação de fuga, né? Se você faz exames mais rápidos, com menos radiação, e está diminuindo a radiação espalhada pelo paciente, pela mesa, que também um pouquinho vai atingir lá atrás do biombo, o que for, certo? Pouquinho, bem pouquinho. Tá? Mais de pouquinho em pouquinho, né? Joga na loteria todo dia, de repente em 40 anos, né? Sei lá, 40 anos dá 20 mil tentativas, pode ser que numa você acerte. Então pode ser que tenha um fóton lá, ou 2, ou 5, ou 10 que atinjam aquela célula, que vai se reproduzir errado, e daqui 30, 40, 50 anos pode ter um início de câncer, alguma coisa assim. Então a gente nunca sabe. Por isso, quanto mais a gente diminuir a radiação, melhor para o paciente, melhor para a equipe, melhor até para você, profissional. Certo? Então, o nível de referência é uma dica. Então, aí sim, nível de referência tem muito, até para tomografia, mamografia, etc. Tem vários níveis, se faz pesquisa. E você pode ter esse nível dito local, por exemplo. Então, só o seu hospital, um conjunto de hospitais aqui em Florianópolis, por exemplo, vão fazer para ter uma ideia, né, do que está acontecendo. Claro, deve fazer, por que o teu equipamento é mais alto? Porque de repente é equipamento mais antigo e tal. Daí quando compra equipamento novo, faz o teste de novo, vamos ver. E assim vai indo, tá? E também, teoricamente, constantemente você teria que estar medindo isso, cada, 5 anos, vai trocando tecnologia, você faz os testes de novo e rever como é que está esses níveis, como é que está a dispersão, que é que está muito fora da casinha, fora da curva. Certo? Então, terminamos por hoje. Certo? Na próxima aula a gente continua com mais algumas medidas ali de como usar digamos, a dosimetria, como fazer os testes de qualidade. Então, encerramos aqui, tá? Nossa aula e até a próxima.